Calvário, e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus. Porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Jesus está chamando, olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando, olha para a cruz. Foi por ti, foi por
seu sangue verteu, foi por ti lá na cruz, que Jesus morreu, foi por ti. Uma boa noite a todos. Queremos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui na sua casa de oração. Agradecemos também o quarteto por essas lindas mensagens. Louvado seja o nome de Deus. Amém, irmãos? Como é bom, como é agradável estarmos na presença de Deus. Ouvir a palavra do Senhor é maravilhoso. E o quarteto está de parabéns, porque são jovens que têm um talento maravilhoso. Que Deus seja louvado pela vida de vocês e que vocês possam continuar usando este dom, esse talento tão maravilhoso para ganhar almas para Jesus. Muitas vezes a pessoa que está cantando ou fazendo algum trabalho não consegue medir, mensurar o quanto isto é importante na vida de um ser humano que está assistindo, adorando a Deus. Portanto, louvado seja o nosso Senhor. Eu quero também mandar um abraço a todos os amigos que estão acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês também. Possamos ter um culto agradável para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu estou muito feliz em participar desta semana de oração aqui na igreja do Capão Redondo. E nós estamos gravando uma série de DVDs, já gravamos uma série de DVDs de testemunhos. A loja do Darley, aqui na estrada de Itapecerica, ele está fazendo esta distribuição. E Deus me concedeu também um grande privilégio. Eu queria gravar 30 sermões, começando da Bíblia até o batismo. Só que esse trabalho assim em DVD não é barato, é um trabalho caro. E eu não gosto de pedir, não é orgulho, mas eu não gosto de pedir nada a ninguém, para não ter aquela impressão que a gente está pedindo alguma coisa para benefício próprio. E, portanto, eu prefiro mais trabalhar, lutar, contar com a ajuda de Deus para realizar os meus sonhos. E eu quero dizer à igreja que, para a honra e glória do nome de Deus, os 30 sermões estão prontos. Amém, irmãos? O Robson, aquele moço que cantava no Inspiração, gravou 30 hinos, e o Pizerri gravou 29 hinos. Ficou um trabalho maravilhoso, porque o Derma e sua esposa, o Douglas também, eles fizeram um trabalho com muito amor, com muito carinho. Equipamentos todos assim vieram dos Estados Unidos, e realmente ficou um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Irmãos, durante a minha vida, Deus tem me abençoado muito. E eu quero contar uma experiência da minha infância. Quando o meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. A minha irmã mais velha, ela tinha 14 anos. A minha mãe ficou viúva com 37 anos, com 14 filhos pequenos. Como eu falei, eu comecei a fumar muito novo. Comecei a fumar com 6 anos, comecei a usar bebida alcoólica, pinga mesmo, com a idade de 7 anos, e com 18 anos eu entrei nas drogas, onde eu fui parar em 4 hospitais psiquiátricos para fazer tratamento contra as drogas. Mas tive a oportunidade, o privilégio de conhecer a Deus, e hoje estou aqui pregando o Evangelho e falando do amor de Deus. Irmãos, mas eu me lembro,
quando eu morava em Minas Gerais. Eu tinha apenas 11 anos de idade aproximadamente. As minhas irmãs são maravilhosas. Sabe, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Tanto as minhas irmãs, o meu irmão Fernando, e também a família da minha esposa, que agora também é minha família. Então, uma grande riqueza que eu tenho são os meus familiares. Mas quando as minhas irmãs estavam com planos de nos trazer aqui para São Paulo, e elas trabalhavam aqui e mandavam dinheiro para minha mãe comprar alimentação para nós. Mas naquele mês que elas estavam ali fazendo a economia para pagar as nossas passagens, elas ficaram com pouco dinheiro, então não tinha condições de mandar assim tanto dinheiro para suprir as necessidades dos irmãos que ficaram lá em Minas. E eu me lembro que teve um dia que nós não tínhamos o que comer. Isto foi muito raro na nossa vida, mas houve um momento que em 3 dias, foi realmente muito difícil para nós, muito difícil. Não que elas tivessem deixado de nos atender, talvez elas não soubessem que a coisa estava tão grave assim naquele momento. Mas eu falei algo que eu nunca mais esqueci. Eu me lembro que eu estava diante de minha mãe, e eu estava com muita fome, e nós não tínhamos ali, naquele momento, o que comer. E eu olhei nos olhos da minha mãe e falei para ela algo que eu me arrependo até hoje. Eu falei para ela, falei assim, olha, se a senhora não tinha condições de dar alimentação para tantos filhos, por que a senhora colocou tantos filhos no mundo? Irmãos, a minha mãe não falou nada. Simplesmente as lágrimas começaram a rolar na sua face. E eu tenho certeza absoluta que ali não fui eu que falei. O próprio inimigo, Satanás, ele usa crianças para ofender e magoar os pais e as pessoas. Infelizmente, ele é cruel. E a minha mãe começou a chorar, e eu fiquei angustiado, fiquei muito triste, e eu queria consolar a minha mãe, mas as palavras, uma vez ditas, elas não retornam. Irmãos, eu saí assim, muito triste, e comecei a andar, e fui em direção a uma fazenda. E ali naquela fazenda, estava acontecendo um rodeio, montaria assim de animais, e havia centenas e centenas de pessoas ali, um curral, e as pessoas montando naqueles animais bravos, e ali os mineiros gostam muito desta festa. E de repente, eles entraram naquele curral com um potro, e eles ofereceram uma quantidade em dinheiro muito grande para quem conseguisse montar naquele animal. E eles disseram, olha, eu dou tanto para quem montar neste animal. E o outro dizia, eu dou mais tanto. E o outro tanto, tanto, tanto. E eles começaram a aumentar ali as ofertas. E eu com fome. E quando alguém falava, eu dou tanto, eu pensava, com esse dinheiro eu compro um saco de arroz. Eu dou mais tanto, com esse dinheiro eu compro um saco de feijão. E a fome era tão grande que eu já via até a fumacinha subindo assim da panela de arroz. E eles iam aumentando, aumentando, aumentando. Eu olhava para aquele animal, eu olhava para o chão, e o chão muito duro, os torrões secos, com medo de cair, com medo de machucar, mas algo falava na minha mente, e hoje eu sei que é o Espírito Santo, me motivando a montar naquele animal. Mas por outro lado eu tinha medo também. E eu não queria de maneira nenhuma colocar em risco a minha vida. E alguém pedia água, eu ia bem lentamente, para que outro resolvesse montar no animal.
E eu trazia assim a água, e ali as ofertas continuavam. Até que uma hora, eu me aproximei e falei com eles: eu monto nesse animal. Eu tinha um irmão por nome João, ele tinha um problema assim no braço. Imediatamente ele se aproximou e disse: você não vai montar nesse animal, ele vai te matar, ele vai te machucar, e você não vai montar. Falei: fique quieto, não temos nada para comer em casa, você está sabendo, não venha me desanimar, fique quieto aí. E ele ficou quieto. Prepararam ali, amarraram uma corda. Irmãos, e naquele momento eu montei naquele animal, segurei naquela corda com as duas mãos, e dizia: você não vai me derrubar, porque eu não tenho nada para comer em casa, você não vai me derrubar. E segurando ali, grudado naquela corda. Mas eu descobri por que ofereceram tanto dinheiro. Eles prepararam uma laçada, um nó falso, debaixo da barriga daquele animal. Irmãos, e quando eles soltaram o animal, alguém puxou a corda ficou na minha mão, eu fui para trás, e quando a corda foi para trás, eu joguei a corda para trás, segurei na crina do animal, e ali eu senti o Espírito Santo comigo, amém, irmãos? Parece que Deus travou aquele animal, e Ele queria suprir as nossas necessidades, e eu coloco o nome de Deus, porque foi Deus que me ajudou, e Deus tem me ajudado desde a minha infância, amém, irmãos? Quando eu percebi que aquele animal não pulava, e ele andava bem lentamente, eu estava ali e falei: não, graças a Deus, esse cavalo não vai me derrubar. Porque o trato era este: você não pode cair, porque se você cair, você não recebe o que nós prometemos. A única condição de você receber o dinheiro, você não pode cair. Falei: ganhei esse dinheiro, e alegria no meu coração, ganhei esse dinheiro, e eu estava muito feliz. E eu perguntei para todos: posso apiar? Eles falaram: apiar, descer do animal. Pode? Disseram: pode. Irmãos, eu desci daquele animal, e agora aquele curral, centenas de pessoas, e eu me aproximei, falei: eu quero meu dinheiro, não vou dar. Cheguei no outro: quero meu dinheiro, não vou dar. Chegava em outro: quero meu dinheiro, não vou dar. E eu saí correndo em volta daquele curral, e todos diziam a mesma coisa: não vamos dar. Irmãos, naquele momento, me bateu uma tristeza tão grande no coração, tão grande, que eu não tive outro. Na hora, me veio o seguinte pensamento: eu fui para o meio do curral, no centro do curral, e ali, eu fiquei em pé, e abaixei a minha cabeça e desabei a chorar. Chorava. Porque, sabe, aquilo para mim foi uma traição, e eu queria tanto ganhar aquele dinheiro para levar as coisas para casa. E eu abaixei a minha cabeça e comecei a chorar. E eles não podiam soltar os animais com alguém ali, porque tinha uma criança ali no meio daquele curral. Irmãos, de repente, vários homens começaram a descer ali daquele curral. Eles estavam assentados na última tábua ali daquele curral. Vários homens começaram a descer, rosto fechado, semblante fechado, e todos esses boiadeiros, nenhum anda sem uma 12, uma espingarda no arreio, um 38 na cintura. Todos boiadeiros, todos andam armados. E de repente, irmãos, eu olhei, havia vários homens assim, me cercaram, e eu chorando, de repente eu levantei os meus olhos, e eu avistei aqueles homens, tudo a cara fechada, e um falou: você fez a sua parte, agora deixa o resto conosco, e você vai receber até o último centavo que eles prometeram. Falei: é isso mesmo. Aí eu fiquei valendo também. Falei: é isso mesmo, pessoal, e eles não estão brincando não. Quero meu dinheiro. Falei: deixa que a gente pega para você. Eu acho que até gente que não prometeu, deu dinheiro. Irmãos, olha como Deus está aqui agora.
porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Deus está aqui. Eu me lembro que aquele homem, ele olhou para um rapaz, deu o dinheiro dele, falou: não vou dar. Ele colocou a mão no 38, você falou o quê? Você duvida que eu te derrubo daí? Não, deixa que eu dou. Irmãos, e foi dando dinheiro, peguei um pacote de dinheiro tão grande. E o meu irmão, que tinha a mãozinha assim, ele saiu correndo meio torto, e ele foi, chegou em casa, o Geraldo está vindo com muito dinheiro. Irmãos, cheguei em casa, coloquei o dinheiro em cima da mesa, e a Solange esteve comigo em Brasília, né, Solange? E eu perguntei para minha mãe se ela se lembrava disto. E o que ela falou, Solange? Nunca, jamais me esqueci deste caso. Porque aquele dinheiro foi o suficiente para nunca mais passarmos fome. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Portanto, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, e hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Eu vou convidar a minha esposa, São Mateus capítulo 26, versículo 57. São Mateus capítulo 26, versículo 57. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram 2 e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem o ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, dizendo: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Irmãos, quando Deus criou este mundo, o mundo era perfeito. Deus plantou o jardim do Éden. E ali Ele colocou os nossos pais. E Deus falou: olha, de todo fruto comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dele não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas o diabo, ele entrou numa serpente, e a serpente começou a falar. E o diabo, usando aquela serpente, ele diz: é assim que Deus disse: não comereis dos frutos do jardim? A mulher disse: olha, dos frutos do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E o diabo disse: é certo que não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher tomou o fruto, comeu, levou para o esposo, ele também comeu, então entrou o pecado no mundo. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Agora havia um abismo. O pecado, ele fez essa separação. Mas Deus olhando para o mundo, Deus olhando para a humanidade, Deus olhando para cada membro aqui do Capão Redondo, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira, notem a expressão, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, e um dia o Senhor Jesus deixou toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, e Ele veio a este mundo para dar a vida por nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus, Ele andou por toda parte fazendo bem. Se fosse narrar, se fosse escrever, tudo o que o Senhor Jesus fez aqui na terra, mas nem o mundo caberia todos os livros, tamanha a obra que o Senhor Jesus fez aqui, neste planeta. E agora ele tinha 12 discípulos, entre eles havia um discípulo chamado Judas Iscariotes, e Judas foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E ofereceram-lhe 30 moedas de prata. Agora Judas estava procurando ali um momento para trair o Filho de Deus. E ele sabia muito bem que um dos lugares prediletos do Senhor Jesus era no Getsemane, um jardim, um local de oração. Ele gostava de ficar ali. E Judas combinou com os sacerdotes, com os anciãos, com a liderança da igreja, e disse: aquele que eu beijar é esse. O sinal da traição era um beijo. E o Senhor Jesus estava ali. E de repente Judas se aproxima. E ele então beija o Filho de Deus. E Jesus fala: amigo, a quem vieste? Com um beijo traís o Filho do Homem. E agora Pedro imediatamente, ele sacou da espada, e ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Mas Jesus imediatamente, ele se abaixou e ele pegou aquela orelha e operou um milagre, colocou a orelha no seu local. Basta, chega. E agora o Senhor Jesus, ele foi levado perante Pilatos. Pilatos era o presidente. E aquela grande multidão, todos pedindo a morte de Jesus. Era costume, na Páscoa, soltar um preso ao povo. E havia um preso muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás, ele era um homem perigosíssimo. Quem sabe um ladrão, um traficante, um drogado, um estuprador. E o governador, o presidente, perguntou: a quem quereis que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? E todos disseram: fora com este, queremos Barrabás, queremos o homicida, queremos o assassino.
Queremos o estuprador, fora com este. Pilatos, mas que mal ele fez? E a esposa de Pilatos falou: olha, não te envolvas no caso desse justo, porque muito sofri em um sonho por causa dele. Meu esposo, olha, não se envolva. O Espírito Santo falou no coração daquela mulher, porém este homem, chamado Pilatos, ele amou mais a glória presente do que a glória de Deus. E ele foi muito covarde, a ponto de não ter coragem de tomar uma decisão. Em outras palavras, ele ficou em cima do muro. E numa guerra, se você quer tomar tiro dos dois lados, fique em cima do muro. Fique em cima do muro. Você vai receber tiro dos dois lados. E agora, Pilatos perguntava: mas que mal ele fez? E aquela grande multidão, possuídas pelo inimigo, pedindo a morte do Filho de Deus. Que farei de Jesus chamado Cristo? Disse Pilatos. Disse Pilatos: o que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, ele pega uma bacia com água, e ele lava as mãos diante daquela multidão, e ele diz: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Eu lavei as minhas mãos, e agora eu estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E entregou a Jesus para ser açoitado e crucificado. Você, governador, é um covarde. Tu és o responsável pelo sangue do Filho de Deus, sim, Senhor. Porque nem toda a água do mundo tira o seu pecado. E Jesus agora, eles vendaram os seus olhos, colocaram uma roupa vermelha escarlata, pegaram um caniço, um pedaço de pau, e com aquele pau eles batiam na cabeça do Senhor Jesus. Escarnecendo dizia: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Enchia a boca de cuspe, e chegava-se no rosto de Jesus, com a boca cheia de cuspe, e cuspia no Filho de Deus. Começaram a açoitá-lo. Aqueles chicotes, na ponta daqueles chicotes tinha pedaço de ossos, e quando eles batiam o chicote e puxavam, as carnes eram dilaceradas, e eles esmagaram a Jesus. Disseram: um rei necessita de uma coroa. Foram até ali um bosque, encontraram uma árvore cheia de espinhos, teceram uma coroa, e disseram: um rei necessita de uma coroa, e eles coroaram a Jesus com aquela coroa de espinhos. Imagine agora, o Senhor Jesus, depois de passar pelas mãos daqueles homens endemoniados, imagine agora o seu semblante, aquele que andou por toda parte fazendo bem, aquele que nunca pecou, agora quebrado, moído. Imagine o rosto todo escarrado, cuspido, o sangue rolando na sua face, as suas costas sangrando. E eles prepararam 3 cruzes, porque 2 ladrões seriam crucificados também. E o Senhor Jesus, ele pega aquela cruz, a cruz que eu deveria carregar, a cruz que os irmãos deveriam carregar, porque foi nós que pecamos.
o ser humano que pecou. Portanto, aquela cruz não pertencia a Jesus. Ele tomou o seu lugar, ele tomou o meu lugar, e ele pegou aquela cruz, e ele foi carregando aquela cruz. Ali havia um homem, por nome Simão, e aquele homem foi obrigado a também ajudá-lo a carregar a cruz. Agora vocês imaginem, irmãos, lá em cima daquela montanha, eles abriram ali 3 buracos, e pegaram o Filho de Deus, e deitaram naquela cruz. Imagine, tem gente que tem medo de uma injeção. Imagine pegar pregos enormes, e ali estenderam as mãos do Senhor Jesus, e pregaram suas mãos ali na cruz. Aquelas mãos que tantas vezes foram estendidas para fazer o bem, agora sangrando. Pegaram os seus pés, cravos enormes, pregaram Jesus na cruz. Irmãos, a morte de cruz era a pior morte. Às vezes a pessoa passava 9 dias ali pendurado na cruz e não morria. À noite o frio, durante o dia o calor. E quando a pessoa estava ali, ele sentia câimbras fortes. Ele não conseguia respirar direito, porque ia comprimindo os seus pulmões. E eu penso que em algum momento, eles com grandes esforços tentavam levantar um pouco o corpo para conseguir respirar, e daqui a pouco caía novamente, aquilo balançando, sangrando. Sabe, irmãos, eu fico às vezes imaginando o pai. Quantos têm filhos aqui? Levante a mão. Eu tenho certeza absoluta que a resposta será unânime de todos. Quantos aqui preferem sofrer do que ver um filho sofrendo? Levante sua mão. Olha aí. Irmão João Custódio, eu estava reformando aqui uma casa, numa chácara, e havia um cachorro Rottweiler. E as crianças da escola mexiam com o cachorro, e o cachorro passou a ter ódio de criança. E um dia entrou um caseiro com seus filhinhos para trabalhar naquela fazenda onde eu estava trabalhando. Estava por ali, irmãos, e de repente aquele cachorro Rottweiler, quando ele percebeu aquela criança de 3 anos de idade, aquele cachorro abriu a boca, e aquele cachorro, ele veio no pescoço da menina. E quando aquele cachorro, com os dentes enormes, ele abriu a boca para pegar no pescoço da menina, aquele homem ali, ele enfiou o braço na boca do cachorro. Irmãos, e aquele cachorro puxava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Alguém pulou o muro e deu uma cacetada na cabeça do cachorro, o cachorro desmaiou, e o braço dele ficou dilacerado. Será amputa o braço, e a dona da casa gaste o que gastar, mas tente recuperar. O braço dele ficou todo deformado. Ele colocou o seu braço na boca do cachorro para salvar a sua filha. Irmãos, um pai, ele ama o filho. E eu fico às vezes imaginando Deus Pai, se Deus de amor, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todo o universo e Pai de amor. Eu fico às vezes imaginando Deus Pai, olhando para o seu filho. Eu penso que nem um segundo ele tirou os olhos do seu filho, porque é seu filho amado, seu único filho. E ele olhando para o filho. Irmãos, todo o universo, todos os anjos, todos olhando para o Calvário. E o Senhor Jesus agonizando na cruz. Eu acho que teve um momento que o pai, eu penso que ele deve ter virado o rosto um pouco. Vendo aquela cena, eu penso que às vezes o pai virou um pouco o rosto.
E Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Um pai nunca abandona o filho. Irmãos, a Bíblia não fala, mas eu penso que naquele dia, lá no céu, todos os anjos de Deus, todos, eu penso que cada um sacou da sua espada, porque quando eles foram falar com Balaão, o anjo estava ali com a espada na mão. Eu penso que cada anjo puxou a sua espada, estava com a espada em punho, olhando para o Calvário, olhando para os olhos do Senhor Jesus, e aquela espada na mão. Irmãos, eles olhavam para a terra, e aquela espada, quem sabe, tremia na mão dos anjos, eles só aguardando uma ordem. E Jesus poderia falar: desça, e acaba com a humanidade. Imediatamente eles colocavam fim. Mas de lá ele olhou e viu o irmão Ailton, ele viu o irmão João Custódio, ele viu o Jorge, ele viu a Solange, ele viu a Márcia, ele viu a Thaís, ele viu você, ele viu o quarteto, e ele disse: eu tenho que aguentar, eu vou ter que aguentar. E Jesus ficou ali. E de repente, Jesus disse: está consumado, está feito. E quando Jesus falou: está consumado, está feito, e ele abaixou a cabeça e morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acabara de morrer, e o seu sacrifício foi aceito. Oi, irmão, está meio fraco. O Cordeiro de Deus foi morto, e o seu sacrifício foi aceito. Irmãos, e agora Jesus, ele estava ali, morto, mas antes de morrer, todos escarnecendo: se tu verdadeiramente é o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. E um ladrão dizia: se tu verdadeiramente é o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. E o outro ladrão, quem sabe, esticou o pescoço e falou: companheiro, você nem ao menos teme a Deus? Você nem ao menos tem o temor de Deus no coração? Nós dois, com justiça, eu e você, nós estamos aqui com justiça, porque você sabe muito bem o que nós aprontamos. Mas ele, que mal ele fez? Eu te pergunto, que mal que ele fez para estar aqui? Fala para mim. Seu atrevido, ele não falou atrevido não, sou eu que estou pondo minha conta aqui. E ele diz: Senhor, lembre-se de mim quando vieres do teu reino. Irmãos, imagine a cena neste momento. Jesus presenciando a conversa, e ele, aquele ladrão, pregado ali na cruz, ele vira a cabeça, e ele olha nos olhos do Senhor Jesus e fala: Senhor, lembre-se de mim quando vieres do teu reino. Eu acredito que em breve o Senhor voltará, e lembre-se de mim. E Jesus, ele olha para aquele ladrão e disse: na verdade eu vos digo hoje eu estou te prometendo que você estará comigo no paraíso. Você estará comigo no paraíso. Amém, irmãos? E aquele ladrão, ele está dormindo no pó da terra, mas quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar. E o irmão Custódio, irmão Ailton, irmão Paulo, vai ter o privilégio de abraçá-lo. Amém, irmãos? Lavado, remido, salvo pela graça de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho que finalizar, mas ali, as pessoas zombando, e quando eles perceberam que o Senhor Jesus estava morto, alguém pegou uma lança, e aquele homem possuído pelo diabo, ele pegou a lança, soltou aquela lança, e aquela lança transpassou o coração de Jesus. E ele suava sangue e água. Disseram que quando a pessoa está numa angústia muito grande, ele acaba suando sangue. E Jesus derramou gotas de sangue para te salvar. E Jesus pergunta à humanidade hoje: filho, o que mais eu poderia fazer para te salvar?
Meus queridos, vocês estão ouvindo esta palestra, vocês estão acompanhando pela internet, vocês irão acompanhar através desse DVD, e eu pergunto, olhe nos meus olhos neste momento, a única maneira de obtermos a salvação é através do sacrifício de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todos os ensinamentos que excluem o Senhor Jesus, e eu sei que estou falando e vou falar para milhares de pessoas através desse DVD. Portanto, meus queridos, não sejam ludibriados, não sejam enganados, só Jesus é o Salvador da humanidade. Amém. Se você deseja um dia viver a vida eterna, e a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama, e Deus ama você. Mas o único caminho é o Senhor Jesus. Não pense, não imagine na sua mente que existe outro caminho a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já me entreguei a Jesus. A minha vida está nas mãos de Deus. Quantos aqui já se entregou a Jesus? Levante sua mão. E se você não fez essa entrega, se você talvez esteja aí lutando contra Deus, saiba que Ele deu de mais precioso, Ele deu o Filho para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. Irmãos, eu vou pedir para a pianista tocar um hino. Irmãos, uma ocasião, houve uma seca muito grande, e de repente alguém passou fumando, e jogou uma ponta de cigarro. Irmãos, e ali começou um grande incêndio, e aquele incêndio ia destruindo tudo, e de repente um homem estava na fazenda, e ele percebeu que ele estava cercado, havia fogo por toda parte, e ele estava no seu quarto, e ele avistou uma grande muralha de fogo, mas no chão havia uma bacia com água, e ele pegou a coberta, e ele ensopou aquela coberta na água, e ele enrolou o seu corpo, e ele se atirou contra aquelas chamas, e ele percebeu que o fogo não o queimou, porque a coberta estava encharcada, e ele começou a gritar: molhe tudo, ensope tudo, e o povo molhando as roupas, e ele sabia que logo ali havia um rio, e a história conta que todos quantos seguiram foram salvos. Meus queridos, Jesus ensopou as suas vestes de sangue para te salvar. Jesus ensopou as suas roupas de sangue para me salvar. E ali na cruz, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Ali na cruz, Ele mostrou que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ali, Jesus mostrou para os anjos, para todos os seres criados, que aquela rebelião lá no céu, aquele anjo mau, ele sim é o pai da mentira, o enganador, mas Deus é amor. E o tempo revelou este grande amor de Deus para todos nós. Portanto, meus queridos, se você enfrentou um problema, se você perdeu alguém querido no desastre, não se revoltem contra Deus, porque Deus ama você. E se você está sofrendo, o Senhor Jesus sofreu muito mais, pregado numa cruz sem ter nenhum pecado. Tem gente que gosta de fazer algumas brincadeiras. Eu estava na estação de trem em São Caetano, e um trem se aproximava, e alguém pregou uma criança. Enquanto o trem se aproximava, aquele homem pegou a criança, e ele resolveu fazer uma brincadeira com a esposa. Ele disse: querida, eu vou jogar o neném. E o trem se aproximava, e eu estava na plataforma. E ele dizia: 1, 2,
E a esposa pulou em cima da criança, seu estúpido! E pegou a criança. Mas teve uma criança que não teve o mesmo final. Um homem resolveu fazer esta brincadeira. E ele estava em cima de uma montanha muito alta. Ele estava de shorts, sem camisa. Tinha uma criança linda de 3 anos de idade, uma menina. E ele pegou aquela menina. E ele ficou na beira do abismo. Ele dizia: querida, vou jogar a criança lá embaixo. E ele começou, e dava risada. A esposa falava: por favor, não faça isto. E ele, 2. E as suas mãos começaram a suar, e ele não percebeu. Suas mãos agora estavam molhadas. E de repente, 3. Quando ele falou 3, ele tentou segurar. Mas foi tarde demais. E aquele corpinho descendo água abaixo. Meus queridos, hoje muitos seres humanos estão brincando com o pecado. Pecado não se brinca. Pecado não se brinca. Irmãos, Deus tem me dado o privilégio de pregar em vários lugares. E um dia estava fazendo uma semana de oração aqui em São Judas. O irmão Eduardo, ele convidou de seus parentes para assistir a programação. Disse: eu não vou. Esse jovem, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente agradável, mas ele estava com uma enfermidade muito grave. Irmãos, a enfermidade foi tomando conta do seu corpo, a ponto de uma bactéria que desenvolveu no seu corpo comeu as 2 córneas, e ele acabou perdendo a visão. E aquela bactéria agora começou a descer para o esôfago também, destruindo a vida daquele moço. E alguém o convidou para assistir a semana de oração. No momento ele não quis assistir. Mas o irmão Eduardo disse: olha, nós vamos orar por você. Irmãos, e ali foi feita uma oração na igreja. E quando nós terminamos de orar, quando os familiares chegaram, ele perguntou: vocês oraram por mim? Disseram: sim, nós oramos. Falou: olha, eu quero dizer uma coisa, que durante 8 anos que eu estou com essa enfermidade, eu nunca senti tanta paz, tanta alegria como eu senti hoje. E eu quero ir à igreja. Irmãos, ele veio para a igreja. E eu me lembro como hoje eu estava pregando, e ele entrou amparado por 2 pessoas, cada um segurando de um lado. Ele assentou-se lá, num daqueles bancos, e eu preguei a primeira noite. No dia seguinte ele veio também, e ele assistiu à programação. E no outro dia ele voltou e assistiu a outra programação. E no 4º dia que ele esteve, eu falei sobre o céu. E eu cheguei a fazer um apelo, e todos se levantaram. E eu me lembro como hoje, se eu quero me levantar, mas ele não conseguia. E a coisa mais linda do mundo, quando alguém segurando de um lado e outro de outro, ergueram aquele jovem. Ali ele foi para o hospital servidor público. E ali ele ficou durante 3 meses. A Solange me falou: Geraldo, você não sabe quem está hospitalizado. Eu falei: não sei, o Daniel. Eu falei: Solange, eu vou até lá. Irmãos, cheguei no hospital servidor público. E quando eu cheguei e falei para ele,
a felicidade no coração dele. Ele não podia me enxergar. Geraldo, você está aqui? Falei, sim. E eu comecei diariamente visitar aquele rapaz. Estava muito magro, talvez pesando uns 27 quilos, não sei. Só que ele tem uma família maravilhosa. Entre a sua família, uma irmã, uma pessoa extremamente amorosa. Irmãos, esta irmã, ela acompanhou o seu irmão dia e noite. Ela ia para aquele hospital, ajudando o seu irmão. Precisava ali, qualquer procedimento, lá estava a irmã. Precisava pôr comida na boca, lá estava a irmã. Era noite e dia, noite e dia, noite e dia, e não reclamava. Aquilo me impressionou muito. O coração desta família, o coração dessa irmã. Ela não desprezou o seu irmão em nenhum minuto. E um dia eu cheguei no hospital. Ele falou para mim, Geraldo, eu estou voltando para a igreja. No passado eu fui adventista do 7º dia, e agora eu tive um encontro com Deus, e eu quero ser batizado. Está muito fraco. Eu quero voltar para Cristo, e quero ser batizado. E o pastor Antal foi até o hospital, e verificou que ele estava impossibilitado de descer as águas, devido ao seu estado. Estava realmente para morrer. Falou, não há problema, você será aceito por profissão de fé. E o Daniel tornou-se membro da igreja adventista do 7º dia. E um dia eu cheguei ali, e ele falou para mim, Geraldo, eu estou muito triste. Eu estou muito triste. Falei, mas por quê? Ele falou, Geraldo, eu começo a conversar com Deus, eu começo a fazer uma oração, e daqui a pouco eu estou dormindo. Aí eu começo a orar novamente, daqui a pouco eu estou dormindo. Eu acho que eu estou com uma falta de respeito muito grande com Deus. Como que eu fico dormindo na hora da oração? E aquilo estava angustiando muito o coração do Daniel. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar para ele agora, para acalmar o seu coração? O Espírito Santo colocou na minha mente as seguintes palavras. Falei, Daniel, ouça o que eu vou lhe dizer. Vamos supor que você é casado, tem um filho, e você está na sala junto com seu filho, conversando. E de repente você está conversando com ele, o seu filho dorme. Eu te pergunto, você vai ficar com raiva porque seu filho está dormindo? Ou o que você faz? Você pega o seu filho nos braços, o leva até a cama, dá um beijo no seu filho, faz uma oração por ele. Imagine Deus que é amor. Irmãos, eu nunca vi um sorriso tão lindo como eu vi naquele dia. E ele abriu o sorriso, Geraldo, que coisa linda que você acaba de falar. Quer dizer que Deus não está triste comigo? Falei, não, durma, acorda, ore, fique à vontade. E um dia, a sua irmã estava ali, do lado da cama, e ele falou para a irmã, minha irmã, nós todos, os familiares, precisamos voltar para Cristo. A irmã estava também, naquele tempo, tantos problemas, estava um pouco meio fora dos caminhos de Deus, e ele fez um apelo, minha querida, precisamos voltar. Eu já voltei, e nós vamos nos encontrar lá no céu, minha querida, volte para Deus. E um dia, ele fez a seguinte oração, Senhor meu Deus, eu estou cansado, estou nessa cama há muitos meses, já não enxergo mais, eu gostaria que o Senhor me levasse, o Senhor me desse descanso,
Eu já te aceitei como meu Salvador, sou membro da igreja. Aí a sua irmã que estava ao lado, a Márcia, falou: que oração é esta? Eu disse: fique tranquila, eu sei o que estou fazendo. Lá por volta de meia-noite, novamente: Senhor, estou cansado, eu já me entreguei ao Senhor, por favor, me receba. E a irmã novamente: meu irmão, mas que oração é esta? Eu sei o que estou fazendo, calma, eu sei o que estou fazendo. Por volta de 1h da manhã, novamente ele disse: ó Deus, por favor, me receba, eu quero descansar. Nisso entra a equipe médica, e a equipe chega do lado da irmã e fala assim: minha querida, despeça do teu irmão, porque ele está morrendo. E ela então despediu do seu irmão. Estava em casa, o telefone tocou na madrugada: Geraldo, meu irmão acaba de falecer, e eu quero que você vá até o cemitério fazer o culto. Irmãos, quando eu cheguei ali, lá estava o Daniel naquele caixão, com aquele semblante como estava dormindo, porque agora estava em paz com Deus, amém, irmãos? E eu falei para todos os familiares e amigos: hoje eu estou muito triste, mas também muito feliz. Eu estou muito triste porque o Daniel descansou e a morte traz tristeza, mas eu estou feliz porque ele voltou para Cristo, amém, irmãos? E Jesus vai voltar, e eu vou abraçar o Daniel, e ele vai ter uma grande surpresa na vida dele. Preste atenção agora. Ele vai ter uma grande surpresa na vida dele, amém, irmãos? Porque a sua irmã aceitou o apelo, e ela está aqui na igreja neste momento. Vem aqui à frente, pode vir a Thaís também, amém, irmãos? E ela voltou para Cristo. Irmã Márcia, tudo bem? Tá bom. Meus irmãos, poder de Deus na vida das pessoas. É por isso que eu falo, irmãos, eu peço que os irmãos orem. A minha vida passou muito rápido, e a vida do ser humano é como a flor, como a erva. De manhã está bonita e viçosa, à tarde está murcha. 55 anos já passou, e eu quero dedicar o resto da minha vida à pregação do Evangelho. Porque, irmãos, na minha vida, 30 anos pregando a palavra de Deus, eu tenho visto tantos milagres acontecer, como esse milagre. E a Márcia vai falar algumas palavras. Boa noite, irmãos. Tudo isso que o irmão Geraldo falou é verdade. Eu estive passando por isso com meu irmão. Inclusive, quando ele veio a mim, ele ficou em casa. E eu saí até mesmo do meu serviço para ficar com ele. E precisava levar no médico. Não sabia... Eu sabia dirigir, mas não sabia a rua certa no centro da cidade, né? Aí eu falei: Daniel, você tem um exame para fazer, que ele ficou cego dos 2 olhos. Mas só que eu não sei ir. Ele falou assim: tenha fé, nós vamos. Amém. Não tinha ninguém para levar. Nós fomos. Ele foi, irmãos, levando eu, cego, direitinho. Entra à direita, a próxima você entra à esquerda. Foi ele me levando direitinho. E lá nós chegamos. E lá mesmo ele ficou. Internado. Teve uma melhora, voltou. E depois aí foi consequências, né? Vindo, consequências. Quando minha mãe era viva, a maioria são todos adventistas. Ele é motivo de desviou, né, da igreja. Ele foi para espiritismo. E lá mesmo
Agora, no final, quase no final, ele falava que aquilo não era para ele. Que ele queria voltar mesmo para a religião que desde pequeno ele era, que era adventista. Mas depois das lutas, né? Mas eu quero dizer aqui para os irmãos que nada é impossível. Ele pode ter as aventuras deles que ele teve, passou por várias religiões, mas ele sabia que essa aqui é a verdadeira. Quando, como você falou, né? Antes dele ir, ele se batizou, ele se entregou a Cristo e até mesmo na sua cama de leito, né? Ele pedia para Deus levá-lo, porque ele sofreu muito. O pecado machucou muito ele. Então eu peço, quem esteja aqui com certos problemas, que acha que não tem solução, aqui tem. Jesus é a nossa solução. Que lá onde Ele está, nós estamos nos preparando, né, para a volta de Jesus Cristo. E nós vamos nos encontrar. Né? E aproveitando essa oportunidade que eu estou tendo aqui, ore por nós, principalmente por mim, que novamente eu me afastei um pouco de Deus. Quando o irmão me ligou lá em casa ontem de ontem, né? Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Mas através desse pedido que você me fez, vai lá, dá testemunho do teu irmão. Através desse pedido que eu estou aqui, irmão, ores por mim, porque através de hoje eu quero voltar para Cristo. Amém. Parabéns. Coisa linda, irmãos. Voltando para os caminhos de Deus hoje. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E peço também que vocês orem para o meu filho Felipe. Né? Ele está nesse mundão. Como meu irmão ficou pulando em galho, ele está. E ele é adventista desde berço. Que vocês orem por ele, para ele retornar. Muito obrigada. Pode permanecer aqui. Irmãos, eu lembro da Thaís, era bem pequenina, hoje é uma moça linda. Que maravilha, irmãos, é o poder da palavra de Deus, está vendo? Uma coisa que aconteceu há tanto tempo, e através desse testemunho, esta família voltando para os caminhos de Deus, amém, irmãos? Sabe, vale a pena servir ao Senhor. Sabe, irmãos, quando às vezes eu falo, amanhã nós vamos ter aqui também um quarteto prece. Amanhã é sexta-feira. Irmãos, quando eu faço apelo e peço para os irmãos para trazerem as pessoas para a igreja, porque eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que chegarem aqui e ouvirem uma mensagem como esta, não porque eu estou pregando, porque a mensagem é linda, porque é a palavra de Deus, porque eu tenho certeza, irmãos, quando alguém chega e vê um testemunho como este, não pode ficar diferente com relação às coisas de Deus. Então eu quero fazer novamente um apelo. Amanhã eu quero fazer um apelo para todos os visitantes. E eu gostaria que cada um convidasse alguém para estar aqui conosco, para que eles também tenham a oportunidade de se prepararem para a volta do Senhor Jesus. Irmãos, os nossos semelhantes estão sofrendo nas garras do diabo, e Deus conta com você. Precisamos trabalhar, irmãos. Não custa nada convidar alguém. Quarteto, vem aqui à frente. Jesus fez tudo por nós. Ele foi humilhado, ele foi pregado numa cruz. Eu gostaria, neste momento, fazer um apelo à igreja. Traga alguém. Amanhã,
Estarei contando testemunhos maravilhosos, outro milagre de Deus. E eu gostaria de perguntar neste momento: há alguém entre nós que gostaria de falar: Senhor, me ajude? Eu quero convidar alguém. Eu quero que alguém ouça esta mensagem. Eu quero que alguém se prepare para a volta do Senhor Jesus. O quarteto vai cantar um belo hino. E se você sentir no coração esse desejo, você vai se levantar. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. E você vai conseguir trazer alguém. O quarteto pode cantar agora. Eu gostaria de saber: quem vai ser o primeiro a se levantar? Amém. Mais alguém? Quem vai se levantar? Fala: eu quero convidar alguém para estar aqui. Deixa Deus te levantar neste momento. Um telefonema, um folheto. Pode colocar o playback. Imagine agora Jesus pregado naquela cruz, derramando o seu sangue. Quão cego aqui, outrora andei, distante do Senhor. Daniel esteve longe de Deus, mas ele voltou. A Márcia volta esta noite, a sua filha está aqui também. Veio lá dos altos, vá à procura das ovelhas perdidas. O pecado. Trabalhe com seus familiares. Dê a eles a oportunidade de conhecer a cruz de Cristo, de conhecerem a Jesus. Meu pecado recaiu. Nossos pecados caíram sobre Jesus. Em Jesus. E Ele tomou os nossos pecados. Então, pela fé que meus olhos abriram. Imagine você agora debaixo da cruz, contemplando a Jesus. Deixe esse sangue cair no seu corpo, lavando as suas iniquidades. Não dá para entender por que o ser humano não aceita tamanho amor. Por que o ser humano rejeita o plano da salvação? Por favor, você que está me ouvindo, entregue sua vida a Jesus. Entregue seu coração a Cristo. Ele deu a vida por você. Ele entregou a vida na cruz do Calvário para te salvar. Eu faço um apelo à minha família. Eu faço um apelo às minhas irmãs. Eu faço um apelo ao meu irmão Fernando. Eu faço um apelo à família da minha esposa. Eu faço um apelo a cada um que está me ouvindo. Entregue-se a Jesus. Eu quero abraçá-los nos céus. Jesus em breve voltará. Já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Meu pecado recaiu em Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Em Jesus foi
Louvado seja o nome de Deus, amém, irmãos? Irmãos, neste momento eu quero fazer a última oração. Amanhã eu quero contar o milagre de Deus. Eu fui pregar numa igreja, um homem bêbado, 50 anos no alcoolismo. E numa noite eu estava pregando, e o Espírito Santo impressionou o coração daquele bêbado. Falou: Geraldo, ninguém vai acreditar, nunca, jamais alguém vai acreditar. Mas teve um momento que você estava pregando. Enquanto você pregava, eu olhei no teu rosto. E depois de 50 anos, eu percebi algo impressionante. A sua fisionomia mudou. E eu pude sentir o Espírito Santo te usando para falar ao meu coração. Irmãos, e amanhã vocês vão ver que milagre maravilhoso. Um homem que levava uma garrafa de pinga toda noite para a igreja, escondia, e quando terminava o culto ele bebia. Portanto, irmãos, convide alguém para estar aqui conosco. Eu vou, neste momento, só falar para Solange, vem aqui Solange, passar só o nosso e-mail, porque eu gosto muito de pregar, em qualquer lugar, irmãos, aqui no Brasil ou fora, qualquer lugar, as pessoas quiserem ouvir a palavra de Deus, eu me coloco à disposição, porque o que eu mais gosto é pregar o Evangelho. Eu vou deixar até meus telefones. O telefone da TIM é 987336219, São Paulo 11. Da Claro é 988012188. Se alguém quiserem adquirir todos esses materiais, todos os DVDs, curso Como Deixar de Fumar, pode entrar em contato comigo. Qualquer estado, se alguém quiser fazer uma semana de oração, o que eu quero é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Solange vai falar no nosso e-mail e em seguida eu vou então fazer a oração. solangeDSLR@gmail.com. solangeDSLR@gmail.com. Só estou falando isso, irmãos, que eu tenho tanta vontade que as pessoas compreendam o que nós estamos nos propondo a fazer aqui, que eu gostaria que entrasse mesmo em contato conosco. Eu quero dedicar a minha vida, quero pregar o Evangelho e quero me preparar e ajudar outros a se prepararem também para a volta de Jesus. E quero agradecer muito a Márcia, a Thaís. Olha, realmente foi assim algo maravilhoso ter a presença de vocês aqui e que Deus possa abençoá-las, ajudá-las e que dentro em breve estaremos juntos com Daniel para viver eternamente com ele. Amém? Vamos dar uma cena para elas? Deus abençoe. Vamos orar. Bondoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai Celestial, santificado seja o teu grande e poderoso nome. Querido Pai, queremos agradecer-te por mais esse culto e também pelo milagre que operaste na vida do Daniel. Ali nos últimos momentos da sua vida, nós tivemos o privilégio de pregar o Evangelho para ele e ele foi aceito como membro da igreja e agora está aguardando a volta do Senhor Jesus. Nós te agradecemos também pela decisão da Márcia, que falou publicamente que estava meio afastada, mas ela com a sua filhinha, elas estão aqui reatando os seus compromissos com o Senhor e se preparando também para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus e com seu irmão amado. Leva-nos em paz. Toda a igreja se levantou, se prontificando em trabalhar, em convidar alguém para ouvir a tua palavra amanhã. Que o Senhor os abençoe, os ajude para que tudo possa dar certo e que nós tenhamos uma programação abençoada. Pai, o que eu mais quero na minha vida é pregar o Evangelho, a despeito da minha pequenez, das minhas fraquezas, eu me coloco 100% em tuas mãos, e aonde o Senhor me enviar, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Fique conosco, leva-nos em paz, por Jesus, amém.